Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos. Na verdade, eu já venho falando há 2 domingos, sobre o tema do discipulado, que é o tema da igreja no ano de 2021, e eu tenho dito que, na verdade, não é o tema do ano, é o tema da nossa vida, é o nosso estilo de vida como discípulos de Cristo, ser e fazer discípulos de Jesus. Nos últimos 2 domingos, eu falei sobre isso, No primeiro domingo, falei sobre o custo do discipulado e encorajei os irmãos a lerem o livro que tem esse tema do pastor Jonas Madureira. É um livro muito bom, vale a pena, você que gosta de ler, de investir em leitura, é um livro que eu recomendo a você fazer essa leitura. E domingo passado eu falei sobre o discipulado e a obra do Espírito, porque para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Ninguém se torna discípulo de Cristo por adesão, Você adotava ou abraçava ou era adepto de uma determinada religião e agora você mudou por você mesmo, pela sua força ou pelo seu interesse pessoal. Agora eu quero ser um discípulo de Jesus e eu vou no meu braço caminhar nesse mundo agora sim. A gente sabe que não funciona dessa forma. Por isso o grande desafio que nós temos na igreja é orarmos para que haja novo nascimento, Você aí que ora pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes ou por todas as pessoas de todas as faixas etárias, dentro das orações que você faz regularmente, pedindo a bênção de Deus sobre a saúde, pedindo a bênção de Deus sobre o trabalho, inclua, sobretudo, o pedido para que Deus possa operar o novo nascimento, a regeneração, porque isso é obra do Espírito Santo. Então, domingo eu falei sobre a relação entre o discipulado e a obra do Espírito e o discipulado. Sem a obra do Espírito Santo não há discipulado. E hoje eu quero começar uma série. O tema geral é ser e fazer discípulos de Jesus, é o tema do ano, é o tema geral dessa série, e hoje, especialmente, eu vou falar sobre discipulado, a jornada que transforma imitadores em modelos, ok? Nós vamos ler o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você já pode ir abrindo o texto, mas eu queria, antes disso, estimular os irmãos. Eu tenho feito algumas indicações de alguma literatura nessa área de discipulado, e eu quero recomendar aqui, vou usar essa câmera aqui, a Isabelle, primeiro esse livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, a treliça e a videira. Irmãos, esse é um dos livros mais atuais sobre esse tema. A treliça é essa estrutura humana, física, que apoia a videira, A videira, você sabe o que é, e o desafio desse livro é nos estimular a trabalharmos investindo na videira, vidas, A estrutura ela é importante, mas o alvo de Jesus são as pessoas, a treliça e a videira. E na sequência desse livro, Projeto Videira, dos mesmos autores, cultivando uma cultura de discipulado. Projeto Videira, na mesma sequência, editora Fiel. Se você está pensando em investir em livros, sobretudo que tratem de discipulado, eu recomendo essas 2 obras, A Treliça e a Videira e o Projeto Videira. Vale a pena, e nessas 2 obras, os autores trabalham na questão da cultura do discipulado, em todos os aspectos do ministério da igreja, em todas as dimensões, em todos os ministérios, departamentos, tudo precisa passar pelo foco de Jesus para a nossa vida, que é ser e fazer discípulos de Jesus. A gente sabe que uma igreja local, ela desenvolve muitas atividades, mas de tudo, a essência de tudo, o principal de tudo que nós desenvolvemos na obra do Senhor, tem a ver com investimento em pessoas, Foi isso que Jesus deixou para nós como igreja,
que nós deveríamos fazer discípulos, nós deveríamos ensinar, nós deveríamos instruir novas pessoas na palavra de Deus, e discipulado aqui no sentido mais amplo, aqueles que são de fora, que precisam receber a mensagem do Evangelho, aqueles que já estão dentro, que estão no início da caminhada, que precisam avançar um pouco mais, crescer, se solidificarem na fé, aqueles que já avançaram mais e precisam ser capacitados a fazerem novos discípulos. Ou seja, discipulado é sempre ajudar alguém a dar um passo a mais na sua vida cristã. Quando você ajuda alguém a dar um passo a mais na vida cristã, orando, encorajando na palavra ou evangelizando, você está cumprindo aquilo que a Bíblia chama de fazer discípulos. Então eu queria nessa noite iniciar essa série lendo esse texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler todo o capítulo, são 10 versículos, e eu vou ler essa passagem da palavra em nome de Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, amados? Nós vamos pensar então sobre discipulado, a jornada que transforma imitadores em modelos, baseado nesse texto. Eu li esse texto ontem e Deus falou ao meu coração dentro desse tema. Eu queria que você observasse 2 destaques aí que nos mostram que discipulado é uma jornada. Percebam, no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores, nossos e do Senhor. Depois, no versículo 7, Paulo diz, de sorte que vos tornastes um modelo. Então, lendo esse texto, me chamou a atenção essa progressão, esse crescimento, esse progresso. Primeiro, Paulo diz que aqueles irmãos se tornaram imitadores dele, da sua equipe ministerial que chegou em Tessalônica, e mais importante ainda, imitadores do Senhor
E depois, no verso 7, Paulo diz: de sorte que vos tornastes um modelo para outras pessoas. Então, irmãos, por isso que eu coloquei no tema a questão da jornada. Discipulado é uma jornada. Nós temos falado aqui, numa definição mais básica e simples do que seja discipulado, que discipulado é o ato de seguir a Cristo. Basicamente é isso. Para que haja um discipulado, precisa haver um aprendiz e um mestre. Ok? Então, como discípulos de Cristo, nós somos seguidores do Senhor Jesus. O discípulo de Cristo é um pecador que ouviu a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo pegou essa mensagem, a pregação, e operou a regeneração a partir da mensagem pregada, porque a Bíblia diz que a fé vem, a fé é externa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, ouvir a palavra de Deus. E aí, a partir do momento que esse homem, essa mulher é convertida a Cristo, e ela se torna uma discípula, e ele um discípulo do Senhor Jesus. Passamos a seguir a Cristo, ou ainda, na linguagem de Paulo, um texto que eu li no domingo, nós passamos a aprender a Cristo. Interessante que nesses dois livros que eu citei, os autores falam desse conceito, né, que nós aprendemos a Cristo, porque nós não adotamos uma ideia acima de tudo. É lógico que nós ouvimos a mensagem, é lógico que nós aprendemos conceitos, verdades eternas, doutrina, né? Tudo isso é importante na nossa formação, mas nós aprendemos uma pessoa, e Paulo diz isso aos Efésios, que nós aprendemos a Cristo, nós seguimos uma pessoa, né? Nós somos discípulos de uma pessoa, e aí nós rompemos com religiosidade, nós seguimos a Cristo. Vejam, Efésios capítulo 4, pouquinho antes aí do texto que estamos lendo, versículos 20 e 21. Como é que o apóstolo Paulo vai usar esse termo, nessa expressão, aprender a Cristo? Efésios 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Percebam, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Percebam aqui, aprendestes a Cristo e fostes instruídos. Para que haja discipulado, esses elementos aqui são essenciais. Então eu quero começar com uma pergunta inicial, né? Se discípulo é um aprendiz de Cristo, é alguém que está aprendendo a Cristo, como os aprendizes aprendem? Como é que os aprendizes de Cristo, eles aprendem? E aí, voltando para o texto, lógico que nós poderíamos lançar a mão aqui de Efésios 4, porque nós temos um elemento essencial aí, né? No verso 21 ele diz, e nele fostes instruídos, mas vamos voltar para o texto base, e para respondermos essa pergunta inicial, como os aprendizes de Cristo aprendem? Vejam, no versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, nós temos a resposta. Os aprendizes de Cristo aprendem a segui-lo por meio da palavra de Deus. Vejam aí o verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo está dizendo que o evangelho chegou até os Tessalonicenses. Um discípulo de Cristo, um aprendiz de Cristo, aprende a partir da pregação, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho chegou até eles, e aí o processo de discipulado se iniciou na vida dos Tessalonicenses, que tinham uma relação de adoração aos ídolos, né? Que era muito forte na questão cultural, mas quando o evangelho de Jesus chegou ali, nós temos essa indicação no texto, vamos falar mais adiante,
houve uma conversão, né? Então, a pergunta inicial, como os aprendizes de Cristo aprendem? Primeiro, através da palavra de Deus. O Evangelho deve ser pregado na dependência do Espírito Santo, regado com muita oração, né? Mas é dessa maneira que os discípulos de Cristo são feitos, através da pregação do Evangelho de Jesus. É por isso que quando Paulo fala da armadura de Deus em Efésios 6, no final ele diz, com toda a oração e súplica, né, orando no Espírito Santo, e ele diz assim, orando também por mim, para que me seja dada a palavra, para que eu possa expor a mensagem do Evangelho com ousadia, com coragem. Então, irmãos, os aprendizes de Cristo aprendem primeiramente através da palavra de Deus. Mas há uma segunda resposta no texto. O texto vai nos dizer, em segundo lugar, que os aprendizes de Cristo aprendem a segui-lo por meio, obviamente, da palavra, mas por meio de outros aprendizes de Cristo que pregam e vivem o Evangelho. Vejam aí na segunda parte do versículo 5. Primeiro, Paulo diz, o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, ou seja, Paulo está dizendo, o Evangelho chegou até vocês, não foi na argumentação humana, não foi só na palavra, mas foi em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Mas aí ele diz, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo, o Evangelho chegou para vocês, vocês se tornaram discípulos de Jesus, mas nós fomos instrumentos. E aqui Paulo está falando não somente da pregação do Evangelho, mas do procedimento. E isso é muito importante, amados irmãos. Paulo está falando da pregação, o Evangelho chegou até vocês, mas também qual foi o procedimento dele, da sua equipe, no meio daquelas pessoas. Isso nos leva a refletir, como igreja, se a nossa missão é ser e fazer discípulo de Jesus, esses dois elementos aqui são essenciais na nossa vida. Primeiro, pregação do Evangelho. Segundo, bom testemunho. Paulo está dizendo, o nosso procedimento. Vocês não somente ouviram o Evangelho, mas viram, é isso que ele está dizendo, viram as marcas, as transformações do Evangelho na nossa vida. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E aí nós precisamos pensar, você que já é um discípulo de Jesus, tem pregado e vivido o Evangelho por amor das pessoas. É interessante Paulo dizer, nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O que Paulo está nos dizendo nas entrelinhas? Que se nós amamos as pessoas, e na verdade é o Senhor quem ama através de nós, nós vamos procurar ter um bom procedimento por amor daquelas pessoas. Se nós cremos que Cristo ama as pessoas, e nós cremos nisso como discípulos de Jesus, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos dar um bom testemunho por amor daquelas pessoas. Amém, irmãos? Então a pergunta inicial é, já que discípulo é um aprendiz de Cristo, como é que os aprendizes aprendem? Primeiro, através da pregação do Evangelho. Segundo, através de instrumentos que Deus usa, que é a sua igreja. No caso dos Tessalonicenses, Paulo e a sua equipe ministerial. Aqueles homens que se dedicaram a pregar o Evangelho, não somente em palavra, no meio daquela comunidade. Após entendermos sobre como os aprendizes de Cristo aprendem, ou como os discípulos são discipulados, nós vamos observar então a jornada do discipulado apresentada pelo apóstolo aqui nesse texto. E eu falei na introdução que nós percebemos essa jornada aqui no verso 6 e no verso 7. Hoje eu vou focar na primeira parte, né? Qual é aí a primeira parte dessa jornada? Paulo diz, vos tornastes imitadores, versículo de número
6. Percebam, no versículo 5, ele disse que o Evangelho chegou até os Tessalonicenses. Não somente o Evangelho, mas o Evangelho com poder, o Evangelho em plena convicção, com a atuação do Espírito Santo e também um bom procedimento daqueles irmãos que estavam pregando, confirmando com a vida a mensagem que eles pregavam. Qual foi o resultado disso? Obviamente, pela obra do Senhor, pela graça de Deus, o resultado está no verso 6, eles se tornaram imitadores. O discipulado é esse processo de imitação, de alguém que vive o Evangelho, prega o Evangelho, e aí o Espírito Santo usa a mensagem do Evangelho, transforma os corações, e as pessoas precisam de uma referência. Todos nós precisamos. Olha para a sua jornada, meu irmão. Você vai se lembrar de alguém que orou por você, de alguém que te evangelizou, de alguém que te acompanhou nos seus primeiros passos. Quando você estava um pouco mais fraco, ia lá, orava contigo, te fortalecia, te encorajava. É uma jornada. Só que é uma jornada contínua, ou seja, quem se torna imitador vai se tornar modelo mais à frente. Ser e fazer discípulos. O problema é quando nós paramos no tempo, paramos na missão e na jornada e achamos assim, não, eu já sou discípulo de Jesus, acabou. Não, você é um instrumento, assim como Paulo foi para os Tessalonicenses e aqueles irmãos que o acompanhavam. Eu e você também somos instrumentos de Deus pela graça do Senhor, para que outras pessoas possam tornarem-se discípulos de Jesus. Então vejam aí, Paulo diz, vos tornastes imitadores. Ouviram o Evangelho, o Espírito de Deus agiu, aquelas vidas foram convertidas, se tornaram imitadores. É um processo natural, mestre e aprendiz. Se nós nos lembrarmos do início do ministério de Jesus, Jesus chamando os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, que depois, dentre aquele número maior de discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, foi assim que eles aprenderam. Vinde a mim, aprendei de mim, os primeiros, o Senhor disse, vinde após mim. Aí Pedro e João abandonaram lá as redes, foram seguir o Senhor. Depois vem André, Jesus chamando os discípulos, Mateus na coletoria, segue-me. Ele foi chamando para andarem com ele, e a partir do momento que eles olharam para a vida de Jesus e as suas vidas foram transformadas, eles se tornaram primeiro imitadores, depois se tornaram modelos para outras pessoas. A vida de Jesus estava neles, e eles então se tornaram modelo, mas primeiro passaram a ser imitadores. Jesus passou a ser a sua referência, a referência deles, e graças a Deus, irmãos, Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não nos envergonhamos de afirmar publicamente que nós servimos a Jesus Cristo, que nós somos discípulos de Cristo, que Jesus é a nossa maior referência, é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador e o nosso alvo pessoal, que o próprio Deus estabeleceu na eternidade, é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29 diz isso. O Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, Cristo em nós. Aleluia! Foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Mas Paulo apresenta algo aqui muito importante para nós refletirmos. Ele diz que aqueles irmãos se tornaram, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. É importante a gente destacar isso daqui. Por que é importante? Foi importante Paulo dizer, vocês se tornaram imitadores nossos, porque eles não conheciam o Evangelho. Meu irmão, isso é muito importante. Quando as pessoas não conhecem o Evangelho, elas precisam de referências. Por isso, Paulo, vocês se tornaram nossos imitadores.
né? Eles levaram a palavra, eles levaram a mensagem. Então nós, pela misericórdia de Deus somente, nós nos tornamos referência para as pessoas, irmãos. Daí a importância do testemunho cristão. Uma arma mais poderosa no reino de Deus é o testemunho de uma vida transformada pelo Senhor. Paulo diz: vos tornastes imitadores nossos. É um processo natural, é uma referência de carne e osso, que nos aponta o caminho, não é que aqueles discípulos passaram a ser discípulos de Paulo, não é isso, mas Paulo, como Paulo apontava para Cristo, ele se tornou uma referência na caminhada daquelas pessoas. Você não tem referências na sua vida? Pessoas que marcaram a sua caminhada? É isso que Paulo está dizendo. Mas o que me chama a atenção é algo mais profundo ainda. Ele está dizendo: imitadores nossos e do Senhor. Porque quando nós tratamos da questão do discipulado, de ser referência, existe o perigo aqui das pessoas confundirem as estações, achando, não, eles são meus discípulos. Não, são discípulos de Cristo. Nós somos, num primeiro momento, referências, nós apontamos o caminho, mas são discípulos de Cristo. Então nós não podemos desconsiderar a importância de sermos referência, mas não podemos nos esquecer de que os discípulos são discípulos de Jesus, de que o nosso papel é ajudá-los a seguirem a Cristo. Discipulado é o ato de seguir a Cristo e também o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Quando você está ajudando alguém a seguir a Cristo, você está discipulando. Amém, irmãos? Nós precisamos orar por isso. Porque se cada membro da igreja entender isso, irmãos, cada um vai estar envolvido na missão de Deus. Discipulador não são somente os líderes da igreja, os discipuladores, não, cada um de nós está vivendo essa jornada. Nós estamos em momentos diferentes na jornada, mas estamos numa jornada. Você não precisa fazer 4 anos de teologia para você passar a ajudar alguém, não. Aquilo que você recebeu, você pode transmitir já. Aquilo que você já aprendeu, ensinando-vos a guardar tudo que vos tem ordenado. Aquilo que Jesus tem ensinado você a guardar, você ensina às pessoas. Então Paulo está nos falando desse processo de imitação, de referência. Deus coloca nas nossas vidas pessoas para nos influenciarem, e nós somos pessoas levantadas por Deus para isso. Quando você lê Hebreus capítulo 11, é isso que nós estamos aprendendo ali. Hebreus 11 é o capítulo da fé, Por que tem tantos exemplos ali? Para nos mostrar que é possível viver pela fé. Abraão viveu pela fé, Moisés viveu pela fé. São exemplos concretos na história. E é disso que Paulo está tratando aqui nesse texto. De forma resumida, podemos dizer que na jornada do discipulado, pessoas são conduzidas ao conhecimento de Cristo por pessoas que apontam para Cristo. E a partir dessas referências, elas passam a imitar a Cristo. Os discípulos não são nossos, e os discípulos são do Senhor Jesus Cristo. E aí, mais uma vez a pergunta: como é que isso ocorreu lá em Tessalônica? E como é que ocorre hoje? Veja aí, versículo de número 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Destaque isso aí na sua Bíblia, tendo recebido a palavra, que é o quê? A pregação do Evangelho, que Paulo já disse no versículo de número 5, que o Evangelho chegou até eles. Paulo está repetindo aqui no versículo 6, vocês se tornaram imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, não existe discipulado sem a palavra.
Não existe discipulado sem o Evangelho de Jesus, porque senão a gente vai estar ensinando doutrinas humanas. A base do discipulado é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Tendo recebido a palavra. Por que é importante nós considerarmos a centralidade da pregação da palavra de Deus no discipulado? Estamos caminhando para o final. Porque Jesus estabeleceu no centro do discipulado a pregação do Evangelho. Abra comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 44. Os irmãos vão perceber aqui que esse é um texto paralelo a Mateus 28, a Marcos 16, onde nós encontramos a grande comissão. É a mesma ideia. Os irmãos vão perceber aqui algumas realidades que são indispensáveis, que são necessárias. Jesus vai usar esse texto para isso. Versículo 44, Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava o quê? O que importava? Se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo é que a escritura é cristocêntrica. Lei de Moisés, profetas e os salmos são as três divisões da Bíblia hebraica. Elas apontam para Cristo. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, que é tudo isso que está no versículo anterior, lei de Moisés, profetas e os salmos. O Novo Testamento ainda estava em formação. Então, Escritura nesse contexto aqui era o Antigo Testamento. Lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito. Percebam que o Cristo havia de padecer. Primeira realidade que precisava se cumprir, a morte de Jesus. O Cristo havia de padecer. Segundo, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A morte e a ressurreição é a base da nossa fé. Mas não para aí. Existe uma continuação. É que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Percebam, irmãos, era necessário que o Cristo padecesse, que Ele ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia. Tudo isso aconteceu, glória a Deus por isso, mas que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações. Então não existe discipulado sem pregação. Nós temos que romper essa visão de que discipulado é aquilo que acontece numa salinha com 3 ou 4 pessoas, com uma revista aberta, que a gente faz com uma pessoa que é recém-convertida e acabou aí. Esse é um aspecto do discipulado. Mas o ministério da palavra se estende a tudo que acontece na igreja e fora da igreja. Se nós não tivermos essa visão ampliada que Jesus apresenta aqui, nós vamos ficar restritos a um aspecto ou outro do que seja discipulado cristão. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia juntos, domingo aqui, ou na quarta-feira, isso é um discipulado. Quando alguém caminha um passo a mais na sua jornada. Mas quando você evangeliza lá no seu trabalho, aquela pessoa que não conhece o Evangelho, também é discipulado. Então, há uma amplitude, maior dentro da visão bíblica. Ok? E aí eu queria terminar o estudo de hoje considerando com os irmãos o seguinte: o que ocorre, olhando para esse texto, o que ocorre quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo opera nos corações. É isso que nós vemos aqui
nesse texto de Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses. Paulo diz: olha, nós chegamos aí no vosso meio, começamos a pregar o Evangelho de Jesus foi pregado não somente em palavra, mas no poder do Espírito Santo, em plena convicção. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida de vocês. Quais foram os resultados? Em primeiro lugar, quando a palavra de Deus é pregada em oração, na dependência do Espírito Santo, e o Espírito de Deus age, vidas são convertidas ao verdadeiro Deus. Aleluia! Versículo de número 9, Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Aleluia! Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, quando o Evangelho é pregado, amado irmão. Por isso, meu amado, não tenha vergonha do Evangelho, porque o nosso papel é pregar o Evangelho, esse é o nosso papel na história. Paulo diz: estamos incumbidos da defesa do Evangelho. Pregue a palavra, conte histórias bíblicas, fale do amor de Jesus. O Espírito Santo vai pegar essa mensagem, vai operar nos corações. Nós cremos nisso. Nós temos uma visão do fim, lá em Apocalipse capítulo 7, de multidões de todos os povos, tribos, línguas e nações, adorando a Deus. Como é que aquelas pessoas chegaram ali? Elas ouviram a mensagem. Então semeia o Evangelho, meu irmão. Semeia a palavra, porque quando o Evangelho é pregado, vidas são convertidas ao verdadeiro Deus. É isso que Paulo diz no verso 9. Eles abandonaram os ídolos. Quantos ídolos existem na nossa cultura? Não somente aqueles que são feitos de barro, de ferro, de metal, ídolos do coração, posições sociais, ideologias. Quantos ídolos? Mas quando o Evangelho de Jesus é pregado verdadeiramente, o Espírito Santo opera, vidas são convertidas e abandonam os ídolos. Ídolo é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus na minha e na sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma posição social, pode ser o dinheiro, pode ser a sua família. Por isso que Jesus disse que quem quer segui-lo deve amá-lo acima de todas as coisas. Pai, mãe, família. Não é que você não possa amar a sua família, você não pode amá-la no lugar de Deus. Há ídolos contemporâneos, mas quando o Evangelho de Jesus é pregado e o Espírito Santo opera, não tenha dúvida de que nós abandonamos os ídolos. Como é que Jesus chama os seus discípulos? Chama pelo Evangelho e opera pelo seu Espírito. Em segundo lugar, quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo opera, as vidas que são convertidas ao verdadeiro Deus passam a servi-lo. Veja o verso 9: deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Há uma relação direta entre conversão e serviço. Talvez você fique pensando, por que não há tanta gente servindo hoje na igreja? Talvez a pergunta seja o contrário, né? Se de fato há pessoas convertidas, porque quem é convertido a Cristo é servo de Deus. Amém, irmãos? Vos convertestes para servir. Não nos convertemos para assistir, não nos convertemos para cruzar os braços, não nos convertemos para a grande omissão, mas para a grande comissão. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem é convertido para servir. É impossível separar uma vida convertida de uma vida de consagração ao serviço de Deus. Pessoa que serve a Deus de coração porque se converteu, tem prazer na obra de Deus, tem prazer de ver uma vida rendida. Irmão, não tem maior alegria de ver alguém convertido a Cristo, de ver alguém crescendo no Evangelho, progredindo espiritualmente.
orando, discipulando, testemunhando. Que alegria! Servir ao Senhor com alegria, por quê? Porque é convertido. Paulo diz, olha, o Evangelho chegou, o Espírito Santo trabalhou, vocês abandonaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está fazendo um contraste entre os ídolos e o Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos que o salmista diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, suas mãos não apalpam, torne-se semelhante a eles os que os fazem e os adoram. Mas pela graça de Deus, porque um dia o Evangelho de Jesus foi pregado, o Espírito Santo operou um novo nascimento na minha e na sua vida, passamos a servir o Deus vivo e verdadeiro. E por último, quando o Evangelho, quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo opera, as vidas convertidas a Deus, que passam a servi-lo, vivem na história, mas com a perspectiva da eternidade. No versículo 10 diz, e para aguardardes do céu o seu Filho, glória a Deus, convertidos para servir e para aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, aguardade dos céus o seu Filho. A igreja está aguardando a vinda do Senhor Jesus, que Ele mesmo prometeu, virei outra vez, voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, estejais vós também, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo já está aqui, e vai estar conosco até o dia do encontro com o noivo. E eu quero concluir dizendo que Paulo não deixa dúvidas de quem é esse Filho e daquilo que ele veio fazer. Ele diz, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Não há dúvida de quem seja esse Filho. Mas Paulo conclui dizendo que ele nos livra da ira vindoura. E esse é um aspecto da pregação do Evangelho que nós não podemos negligenciar. A Bíblia diz em João capítulo 3, no versículo 36, nós sabemos até de qual o versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o 36 nos fala de um outro aspecto dessa mensagem. A palavra diz, por isso, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aqui não há dúvida, aqui é uma afirmação, nos mostra que a salvação é pela fé, não por obras, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas há um outro aspecto, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, e preste atenção nisso, o contrário de crer não é não crer, o contrário de crer é se manter rebelde. Interessante, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde, ou seja, rejeita a oferta de Deus no sangue de Jesus para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, não verá a vida, aquele que se mantém rebelde contra Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Paulo vai dizer então, 1 Tessalonicenses 1,10, que somente Jesus pode afastar da nossa cabeça a ira de Deus. A ira de Deus contra todo o pecado, contra toda iniquidade, contra toda rebeldia contra Ele, contra toda rejeição contra Ele, contra o Evangelho. E só o Espírito Santo pode operar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima quarta-feira, com a graça de Deus, nós vamos dar sequência a essa jornada de discipulado apresentada pelo apóstolo aqui nesse texto. Hoje nós concentramos na primeira parte, quando ele disse, vos tornastes imitadores. E na próxima quarta nós vamos avançar para a segunda parte, que diz, de sorte que vos tornastes um modelo. Então é uma jornada da imitação para o modelo, ok? A jornada que transforma imitadores em modelos. Mas eu queria desafiar você, meu irmão,
membro dessa comunidade cristã, que você orasse para que em nossa igreja, nessa igreja local, haja uma cultura de discipulado que passe por todos os aspectos do ministério da igreja, desde as crianças ao trabalho com os anciãos, que sempre haja alguém dando um passo a mais na sua vida cristã. Quando nós nos reunimos, que haja edificação, que haja crescimento, que você dê um passo a mais na sua vida cristã. Ou durante a semana que você está em contato com pessoas que não conhecem o Evangelho, que elas possam dar um passo a mais na aproximação delas de Cristo. Nós vamos ver na próxima semana que a distância de uma pessoa do Evangelho, ela varia de pessoa para pessoa. Há aquelas que estão completamente distantes, ou seja, não têm contato com um cristão e não têm contato com o Evangelho. Há outras que já têm contato com uma pessoa cristã, e aí ela precisa ser evangelizada. Há outras que já tomaram uma decisão, mas precisam avançar um pouco mais, ter solidificação da sua fé. O discipulado vai ser uma jornada até o final da nossa caminhada. Não é somente uma matéria para novo convertido. Nós não podemos restringir a ideia de discipulado àquilo que acontece logo após a conversão. Esse é um dos aspectos do discipulado. Por isso nós precisamos orar, e cada um de nós está envolvido nesse processo, nesse chamado, ser e fazer discípulos de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amados? Nós vamos orar e por essa palavra, para que o Senhor possa aplicá-la no nosso coração, e depois vamos ter a segunda parte dessa reunião, desse encontro, um momento de intercessão, um momento de gratidão ao nosso Deus. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor e refletisse. Primeiro, você já é um discípulo de Jesus. Segundo, você que tem seguido a Cristo, você tem ajudado pessoas a seguirem a Cristo. Como é que a sua vida tem sido usada nas mãos de Deus? Lembram que o apóstolo Paulo diz: o Evangelho chegou até vós. E quando aqueles irmãos ouviram a palavra, o Espírito Santo operou, eles passaram a ser imitadores de Paulo e do Senhor. E depois o texto diz que eles passaram a ser modelos. Então é um processo. Você tem enxergado essa jornada na sua vida, ou você está estagnado? Então esse é um momento de oração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia ouvimos a tua palavra, ouvimos o chamado do Senhor. E nós cremos que o Senhor chama de maneira eficaz. O Senhor chamou, e como disse o profeta, rugiu o leão, quem não ouvirá? Falou o Senhor, quem não profetizará? A tua voz é inconfundível, Senhor. Um dia tu nos chamaste e nos tornaste teus filhos pela fé em Jesus Cristo. Mas também, Senhor, o Senhor nos chamou para uma missão. A missão é do Senhor. E tu tens um povo para essa missão, que é a igreja, que são os seus discípulos, aqueles que já ouviram o chamado, mas que também são chamados a levar essa palavra a outros que ainda não te conhecem, ou aqueles que já te conhecem precisam também crescer. E nós pedimos, Pai, pela igreja local, que tu estabeleças em nós uma cultura de discipulado em todos os aspectos do ministério da igreja, que novas vidas sejam despertadas ao serviço, à adoração, ao testemunho, para a glória do Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.